O Rio de Janeiro é a capital da energia no país. Além de deter 85% das reservas brasileiras, responde por mais de 80% da produção de óleo. No estado, estão as principais entidades do setor, como a Agência Nacional de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis, ANP, o Instituto Brasileiro de Petróleo, Gás e Biocombustíveis, IBP, a Organização Nacional da Indústria do Petróleo, ONIP, e aqui também estão a Petrobras e as multinacionais do setor que operam atualmente no Brasil. Por tudo isso, nosso foco hoje vai para o petróleo e o modelo de desenvolvimento que o Estado deve adotar sem perder de vista outras vocações. Como garantir um modelo de desenvolvimento que estimule e se aproprie dos benefícios do petróleo sem se restringir a ele? Para responder a essa pergunta e muitas outras, convidamos o secretário de Estado de Desenvolvimento Econômico, Energia, Indústria e Serviços, Júlio Bueno, e o professor do Instituto de Economia da UFRJ, Edmar de Almeida, que também é presidente da Associação Brasileira de Estudos em Energia e vice-presidente da Associação Internacional da Economia da Energia. O Rio de Janeiro abrigou no mês de setembro o maior encontro mundial da área de óleo e gás. Nossa reportagem vai mostrar qual foi o balanço desse evento. Esse evento, ele realmente ele surpreendeu a gente pela grandeza, pela magnitude. Nós tivemos 45 mil visitantes na feira, quer dizer, contra 39, 38 mil que nós vimos na última edição. E realmente, quem andou na exposição viu a quantidade de visitantes. E uma outra coisa que a gente observou também é o nível dos visitantes. Melhorou muito, quer dizer, em termos de qualidade do pessoal. Outra coisa também foi a quantidade de congressistas, quase 5 mil congressistas. E outro aspecto também importantíssimo é que hoje nós começamos a vender já, fazer reserva para o evento de 2012, né? E realmente já praticamente temos reservado metade dos 40 mil metros quadrados que nós prevemos para a próxima edição. Esse é um evento de classe internacional. Existem poucos eventos no mundo com essa qualidade. Essa aqui realmente, isso vindo de pessoas estrangeiras, né? The oil and gas business is, for my company, it's a little bit new. So it has been a great experience to see his here, and I really like to come back after 2 years. This exhibition was really good because there was a very high potential of customers, and we know that the oil and gas industry here in Brazil is really booming, and we try to find our way here to give our knowledge to the Brazilians. Secretário, que em termos concretos o sucesso desse evento traz para o estado do Rio de Janeiro? É um evento absolutamente espetacular, né? E que, na verdade, ele ajuda, né, a resolver uma grande questão que nós temos, né? Quer dizer, porque não adianta só produzir petróleo. A gente tem que ter inteligência em torno do petróleo. Quer dizer, essa é a grande questão, né? E esse evento, ele, na verdade, cristaliza, sedimenta, né, empresas importantes, pessoas importantes do setor, vindo para o Rio de Janeiro, vindo para o Brasil, discutir a questão do petróleo. Então, ele cumpre essa destinação, né, de trazer inteligência em torno dessa grande riqueza que temos, que é o petróleo. O pré-sal está trazendo novas perspectivas, não só para o mundo, né, mas para o estado do Rio de Janeiro também. O que isso significa em termos econômicos, professor? Olha, certamente o pré-sal ele multiplicou a importância que a indústria do petróleo vai ter no Brasil nos próximos anos, né? Hoje a indústria do petróleo representa 10% da economia brasileira, né? A tendência é que isso aumente rapidamente, pode atingir aí, em questão de 10 anos, talvez 20% da economia brasileira. O pré-sal vai tornar o Brasil um país petroleiro. Nós não éramos um país petroleiro, né? A indústria do petróleo era importante, mas a gente entrou no clube dos países que tem como carro-chefe a indústria petrolífera, né? E como é que o estado do Rio de Janeiro está se organizando para essa perspectiva do pré-sal? O Rio de Janeiro, ele tem aqui, como já mencionado, as principais entidades nacionais, né? Então, o Rio se apropria disso, né? A ONIP está aqui, o IBP está aqui, né? Então, toda a discussão, por exemplo, de política industrial em torno do petróleo, ela se faz aqui no Rio de Janeiro, né? Então, nós nos apropriamos disso. Recentemente, a Firjan, junto com a ONIP,
promoveram um estudo sobre a competitividade da indústria, né, do petróleo no Brasil, né? E, na verdade, as ações ali propostas são as ações que o Estado do Rio vem fazendo, a saber, formando gente, qualificando empresas, né, dando incentivo para empresas importantes ficarem no Estado. Enfim, nós temos um conjunto de coisas que estamos fazendo a partir dessa grande discussão nacional. Porque aqui é o epicentro do petróleo, né? O senhor falou da necessidade de agregar inteligência, né, e trazer isso para cá. Isso já está ocorrendo, né, com a instalação de centros de pesquisa junto ao SEMPES. Isso é uma coisa absolutamente espetacular que está acontecendo. Você podia contar, assim. É uma coisa, eu acho até emocionante, né, porque mostra como essa questão está desenvolvendo no Rio de Janeiro. Quer dizer, nos últimos 2 anos, nós temos aí um conjunto de 6, 7 centros de pesquisa vindo para o Rio de Janeiro. A saber, a duplicação do SEMPES, né, a Schlumberger, que é uma das maiores empresas prestadoras de serviço, a Baker Hughes, outra grande prestadora, a FMC, né, tudo trazendo centro de pesquisa. A Uzi Minas, né, que aí une 2 ciclos da economia que estão acontecendo no Rio de Janeiro e no Brasil, que é o petróleo e a siderurgia, né? Além da IBM, que está vindo para o Rio de Janeiro também, e provavelmente, né, ainda não está certo, o centro de pesquisa da GE, né, o que vai utilizar, na verdade, o petróleo e os jogos, a agenda de jogos, né, que é espetacular também, para se instalar no Brasil. O senhor falou do Brasil se transformar num país petroleiro, mas o Rio de Janeiro vai ser a principal capital disso, né? Certo. E que, na sua opinião, é importante visualizar em termos de política para o estabelecimento desse desenvolvimento ser um desenvolvimento sustentável? Olha, eu acho que o Rio de Janeiro tem 2 desafios, um de curto e médio prazo, que vamos dizer, suprir a indústria do petróleo com os recursos que ela necessita para fazer esse ciclo de expansão, em particular recursos humanos. É extraordinária a demanda que se criou, né, por recursos humanos qualificados no setor de petróleo. O secretário acabou de mencionar só na área de P&D, que é na área onde você precisa de doutores, mestres, doutores, né? Eu acredito que a demanda é extraordinária, que o Rio de Janeiro vai ter que se esforçar muito para poder responder essa demanda de curto e médio prazo. E eu acho que o segundo desafio do Estado do Rio de Janeiro é a questão de longo prazo, quer dizer, é como você sai do petróleo para a economia do século XXI. Mas eu acho que no curto prazo já é um desafio muito importante. A engenharia no Brasil, ela ficou para trás na última década, pelo menos nas 2 últimas décadas. Você vê a área de formação, né, da educação, ela privilegiou as ciências não duras, né, por falta de demanda, etc. Então, a gente vai ter que recuperar um terreno perdido muito rapidamente. Então, isso é um desafio para o governo do Estado, para o governo federal, de como responder a essas necessidades de forma a trazer para cá justamente a inteligência. Nós temos a vocação, quer dizer, as empresas não vão para outro lugar aqui no Brasil, né? Elas podem ir para fora do Brasil, mas elas querem vir para cá, a oportunidade de negócio está aqui, agora cabe ao governo brasileiro dar condições para que elas encontrem aqui aquilo que elas precisam para se instalar aqui. E eu acho que o grande gargalo nesse momento, pelo menos a médio prazo, é a questão de recursos humanos qualificados, né? E somaria também, quer dizer, a indústria do petróleo ela exige também uma infraestrutura pesada. Isso é interessante também, observar que eu também já mencionei, que é petróleo e siderurgia, né? E, na verdade, essas 2 indústrias, elas precisam de logística, como você falou, né? E esse ciclo da logística também está acontecendo por consequência disso, né? Se você olhar a quantidade de terminais sendo feitos hoje no Rio de Janeiro, né? O arco metropolitano, então a gente tem realmente um ciclo da logística suportando a indústria do petróleo e a siderurgia. E caminhando junto, né? E caminhando juntos, né? No próximo bloco, a gente vai falar sobre a cadeia produtiva do petróleo e gás. Não sai daí. Rio em Foco, aqui política e economia caminham juntas. O Rio de Janeiro detém a maior parte das reservas de petróleo e gás. Como consequência, tem também potencial para sediar todos os elos da cadeia produtiva. Vamos ver o vídeo que a nossa reportagem preparou na Rio Oil & Gas sobre a importância de alimentar essa cadeia produtiva.
O governo já está trabalhando na definição de um modelo para estimular as pequenas e médias empresas nas bacias terrestres. Vemos essa disposição com a maior simpatia, pela capacidade que a exploração onshore tem de multiplicar empresas e empregos, levando desenvolvimento econômico e social também às regiões mais carentes do país. E nós temos toda ainda uma indústria por crescer, por fortalecer. O Brasil é imenso, nós ainda temos uma pequena atividade terrestre, acho que precisa ser estimulada essa atividade onshore. A rodada de negócios foi promovida mais uma vez, coordenada pela Unip e pela Sebrae. E nessa edição, nós conseguimos a presença de 233 pequenos e médios fornecedores, que tiveram contato com 27 empresas âncoras. As principais empresas do setor, começando por Petrobras, as demais empresas todas estiveram presentes, mostrando as suas necessidades, as suas demandas para os pequenos fornecedores, que assim podem ajustar seus planejamentos e estar alinhado com as demandas das principais empresas. Esse é um evento já de sucesso e a expectativa de negócio gerada nesse segmento chega a 138 milhões de reais e supera em 16% as rodadas anteriores. Fizemos equipamentos submarinos para serem instalados até 3 mil metros de profundidade. Nós hoje já produzimos mais de 300 armas metal submarinas e cerca de 30 manifoldes submarinos de alta complexidade, com tecnologia e engenharia produzida aqui no Brasil por engenheiros brasileiros. Nossa empresa tem 3 unidades de produção aqui no Rio de Janeiro, 2 aqui na cidade do Rio e uma base de serviço em Macaé. Nós somos a multinacional mais nacional que tem. Nós temos 1.500 funcionários cariocas e a gente procura desenvolver nossos subfornecedores o mais dentro da nossa cadeia produtiva, dentro do Brasil e do Rio de Janeiro. E com isso a gente procura agregar valor ao nosso equipamento que tenha bastante conteúdo local. É um desafio muito grande para a indústria de bens e serviços de atender não só a Petrobras, porque nessa década, como falei, nós vamos ter várias outras rodadas de concessão e de partilha. Então, atender a indústria. E, obviamente, que aqueles empresários que chegarem primeiro, né, começam a ter uma vantagem competitiva muito grande. E não esquecer que essa parte de bens e serviços, nós precisamos ter preços competitivos, né, exatamente para viabilizar, né, os projetos todos que nós temos. Secretário, para esclarecer um pouco o nosso telespectador, eu queria que o senhor explicasse um pouco como é que é essa cadeia produtiva do petróleo, para depois a gente entrar na política em si. A cadeia produtiva, né, quer dizer, vamos admitir o óleo descoberto, né? Então, quando o óleo está descoberto, e normalmente a gente no Brasil tem descoberto, né, quantidades expressivas offshore, quer dizer, no mar, você precisa fazer um equipamento, né, para retirar o óleo, que é uma plataforma, né? E aí você tem centenas, milhares, né, de itens que são necessários, né? Desde bomba até o aço, né? Começa pelo aço, vai fazer a plataforma. Bomba, instrumentação, a parte toda elétrica, turbinas, né, compressores. Então você tem aí uma miríade de equipamentos que são necessários. Isso é que a gente chama da cadeia do petróleo, né? E esse é um desafio importante, quer dizer, como desenvolver fornecedores nacionais para que a gente possa aproveitar toda a oportunidade ensejada pelo óleo descoberto, né? Não é uma questão trivial, até porque existem equipamentos, como por exemplo turbinas, que são escala mundial, né? Quer dizer, o Brasil representa apenas um pequeno pedaço do mercado, né? Mas eu acho que cabe todo o esforço a fazer, né? É uma política, como eu já me referi, industrial, né? Em torno dessa riqueza, para que a gente possa desenvolver fornecedores nacionais. Sobre essa questão do desenvolvimento dos fornecedores nacionais e a política, como que a gente pode fazer isso na prática, para também estimular esses pequenos e microempresários que podem estar produzindo lá o parafuso da grande... Olha, eu acho que é importante salientar o seguinte: a indústria do petróleo, ela tem uma característica particular, ela é uma indústria globalizada, ela é diferente das outras indústrias, ou seja, quando a empresa, uma grande empresa de petróleo opera em dezenas de países, às vezes centenas de países. E ela, quando faz uma política de compras, né, ela não quer dizer, atua com grandes fornecedores que, por sua vez, têm suas próprias estratégias. Então é muito difícil você sensibilizar grandes empresas multinacionais
em torno de uma política de local, né? Quer dizer, querendo salientar que não é uma coisa fácil de ser feita, né? Eu acho que no caso brasileiro você tem um problema complicado para você estimular o pequeno fornecedor, o subfornecedor, né? Porque em função do problema tributário, quer dizer, a competitividade do fornecedor, no caso brasileiro, ela é prejudicada pela questão dos impostos, que não é particular do problema da cadeia do petróleo, é um problema do custo do Brasil em geral. Mas dentro do contexto globalizado que ocorre nas compras da indústria do petróleo, isso acaba prejudicando muito, né? Então, eu acho que é importante repensar a questão da política tributária para tentar criar estímulos específicos para a cadeia do petróleo, porque é difícil você adensar a cadeia de petróleo, normalmente, né? As rodadas de licitação no Brasil, né, elas estabelecem um mínimo, né, de fornecimento brasileiro, o que ajuda muito, mas não resolve, concordando com o professor, né, porque nós precisamos ter preços competitivos, porque, na verdade, o ideal é que não haja barreira e que a gente tenha uma indústria com potencialidade internacional, né, para atender o mercado como um todo. Né? Porque, além da questão tributária, você ainda tem um nível de exigência para o atendimento, um nível de qualidade exigido para esse micro e pequeno empresário, a pessoa que está começando, que é muito alto, né? É evidente, a qualificação é uma questão muito importante, mas eu acho que não é a principal barreira, né? Quer dizer, acho que tecnologia, né, o Brasil desenvolve em várias áreas, não tem porquê faltar tecnologia para essa área, né? Eu acho que a principal barreira no caso da indústria do petróleo, é a questão tributária. Até existe, né, política específica, o caso do Repetro, mas que é uma coisa super complexa, que você faz uma exportação fictícia para depois reimportar, para poder exonerar os impostos, que é uma coisa que é complicada e só grandes conseguem fazer. Por isso que eu acho que existe um desafio, que é como criar incentivo para os pequenos, para os subfornecedores, porque senão você vai acabar tendo uma cadeia produtiva onde você tem só grandes fornecedores instalados aqui e que, na verdade, compram produtos fora do estado e fora do Brasil, acabam fazendo uma espécie de maquiagem, né? Compra para montar aqui, então não adensa a cadeia, que é o objetivo. Então eu acho que esse é um desafio que há tempos que a indústria convive com isso, e até hoje a gente não sabe como superar esse problema tributário, né? Secretário, em termos de incentivo, o que o Estado do Rio de Janeiro tem feito para estimular o desenvolvimento dessa cadeia, como, por exemplo, o Invest Rio? O Invest Rio é exatamente destinado a fazer os financiamentos, né, às pequenas, médias empresas, tá certo? Então, hoje a gente tem uma agência, né, financeira que pode financiar tem a capacidade de financiamento de mais de 2 bilhões de reais, né, e que tem ajudado os empresários, né. Na verdade, essa questão de financiamento não me parece que seja a questão central, né. Quer dizer, na verdade, a questão da competitividade é a questão central, né, mas não acho que a questão financeira. A questão tributária, que o professor se referiu, ela é grave no Brasil. O Brasil tem uma carga tributária enorme, né? Mesmo quando a gente desonera, o imposto indireto contido, ele é muito grande, que é o imposto da eletricidade, tá certo? Do combustível, ele é muito elevado. Então, o imposto indireto, mesmo quando a gente desonera, né, ele é muito forte, muito pesado no custo, né, do produto. Que aí também depende de toda uma política federal, né? Trabalhar também com esses impostos e uma reforma tributária que... Na verdade, eu não acho que seja reforma tributária, eu tenho uma posição muito própria nisso, né? Na verdade, eu acho assim, o Brasil tem que reduzir a carga tributária, né? Não é só simplificar imposto, não. O Brasil precisa reduzir a carga tributária, né? Fazendo com que a máquina de governo, a máquina do Estado, seja mais produtiva, né? E a gente precisa ter menos imposto. Essa é uma questão geral e que incide em tudo, né? Daqui a pouco a gente vai falar sobre as outras vocações do Estado. É só um instante, não sai daí. Rio em Foco, aqui política e economia caminham juntas. O Rio de
Janeiro tem muitas vocações e o desenvolvimento do Estado não pode ficar atrelado apenas ao petróleo. Secretário, quando se fala de petróleo, a gente pensa muito Rio de Janeiro, Campos e Macaé, mas essa indústria está se expandindo pelo Estado como um todo. A repercussão da indústria é em várias localidades, né? Por exemplo, São João da Barra hoje se soma, né, a isso claramente com o Porto do Açu, né, e as operações que vão ser feitas pela OGX e pela própria Petrobras, talvez, ali. Né? E aí tem Itaguaí, né, que vai ter um grande terminal. E aí tem Rio das Ostras. Né? E aí tem Friburgo fazendo a área metalmecânica e ajudando a indústria do petróleo. Enfim, então, a repercussão em todo o Estado. É isso mesmo. E falando de desenvolvimento sustentável, que é uma exigência hoje do século XXI, a gente não pode pensar nenhum desenvolvimento sem pensar no meio ambiente. E o petróleo sendo uma exploração que impacta muito o meio ambiente, como é que a gente pode concatenar esses dois fatores aí nesse desenvolvimento do Estado do Rio? No caso do petróleo, tem duas dimensões, né, o desenvolvimento sustentável. Um é o impacto da produção do petróleo e a outra é o impacto do consumo, né, a questão das emissões, etc. Eu vou falar da questão do impacto da produção do petróleo. Eu acho que é uma questão importante minimizar esse impacto. Existe um risco ambiental muito significativo. A gente viu agora com o acidente lá nos Estados Unidos, né? E eu acho que é muito importante, para o caso do Rio de Janeiro, monitorar de forma mais de perto possível, né, o risco ambiental. Quer dizer, porque quem vai sofrer eventualmente com qualquer evento desse é o caso do Estado do Rio de Janeiro, as cidades litorâneas, etc. Então, acho que é uma questão aí de política de minimização de risco, né? É evidente que quanto mais segura a indústria, maior é o custo. Então, tem um trade-off aí entre qual o custo que você pode admitir para tentar minimizar o risco. Eu acho que essa é uma questão que a indústria mundial do petróleo está pensando nela, né? Eu acho que o Estado do Rio de Janeiro, como o centro do petróleo, a cidade como a capital do petróleo, não pode sair fora desse debate, né? Mais do que nunca tem que estar atento a isso, né? O professor citou esse acidente que aconteceu nos Estados Unidos e mudou um pouco a visão do perigo que a gente corre estando na costa e tendo o mesmo tipo de exploração que tem lá no Golfo do México, né? Na verdade, a indústria do petróleo é uma indústria potencialmente poluidora, né? E, portanto, ela precisa ter mitigado esses riscos, né? É só a gente lembrar, há 10 anos atrás, 10, 12 anos atrás, o acidente aqui na Baía da Guanabara, né, que foi gravíssimo. Né? Então, na verdade, o que a gente tem que fazer é aprender, né, com as questões, com os problemas. Por exemplo, nossa área ambiental tem se debruçado na questão das soluções encontradas lá no Golfo do México, né, exatamente para que a gente possa aprender com o acidente e reduzir os riscos. Né? Mas é uma questão central. Concordando com você. E falando um pouco das tecnologias limpas, né? Falando um pouco do impacto que o próprio consumo dos derivados do petróleo causa. Como é que a gente está trabalhando essa política energética no Estado do Rio de Janeiro? A gente tem outras alternativas além do petróleo? O petróleo é a energia do século XXI. Né? Me desculpem, mas não tem jeito. Do meu ponto de vista, né, quando a gente olha o século XXI, a gente verifica que o petróleo ainda é a energia mais importante. Também é importante a gente dizer, tem que ter clareza disso, né? Quando você olha o mundo, né, a energia que mais cresce é o carvão, né, na China. Isso não quer dizer que a gente tenha que ficar parados, tá certo? Na verdade, a política energética ela não é feita pelo Estado. O Estado ajuda, mas ela é feita pelo governo federal. Né? O Rio de Janeiro, a gente tem aqui, por exemplo, o parque todo da energia nuclear brasileira. Estamos construindo o Angra 3. Nós vamos inaugurar um parque eólico, o segundo maior do Brasil. Né? Aonde? Do lado de São João da Barra. Então, é uma enorme importância para a gente, tá certo? Agora, não tem jeito, né? O Rio de Janeiro é um estado petrolífero e é essa a grande fonte de riqueza do Estado e do Brasil. Né? Eu queria acrescentar o seguinte, eu acho que com relação ao desenvolvimento sustentável, o impacto do consumo do petróleo, eu acho que a matriz energética brasileira, quando comparado com países desenvolvidos, inclusive, ela é muito limpa, né? Quer dizer, há condições de melhorar, você diminuir a participação do petróleo, do gás e do carvão, quer dizer, o carvão no Brasil tem muito pouco, mas eu acho que a questão essencial não está na matriz energética, mas sim na questão do transporte.
Eu acho que aí sim o Estado tem um papel relevante, né, que é a política de transporte, que no Brasil o governo federal tem uma, vamos dizer, uma atuação muito tímida, né, em termos de promoção de políticas, etc. Eu acho que, e o Rio de Janeiro, inclusive por ser aí, vai acontecer as Olimpíadas aqui, e o Rio de Janeiro tem uma oportunidade aí de implementar uma política de transporte visando a questão do desenvolvimento sustentável, quer dizer, visando diminuição das emissões, né? E aí é uma questão de modal, qual modal vai ser privilegiado, né? Questão de ônibus movido a hidrogênio, movido a outros combustíveis, etc. Eu acho que esse é um tema interessante. Professor, só para lembrar que no Rio de Janeiro a gente tem um programa enorme de gás natural veicular, né? Nós temos hoje quase 600 mil carros, né, trafegando com gás natural, líder largamente na frente dos outros, com uma política tributária específica exatamente para induzir o uso do gás natural veicular, né? Mas é isso, eu também concordo, quer dizer que, na verdade, muito mais do que a questão da geração da energia, né, a utilização da energia é o principal diferencial, e programas de racionalização de energia que temos tentado empreender, né, o uso do gás natural veicular, enfim, essas medidas, o uso do trem, né, do transporte público, a melhoria do transporte público, né, sim, muito importante. Que nós estamos fazendo um enorme investimento no metrô, na supervia, isso realmente é o fato talvez mais central para contribuir na questão do aquecimento global. Para acrescentar ainda algumas outras provocações aqui a essa discussão, a gente vai exibir um vídeo de uma professora, de uma entrevista que a gente fez para a gente passar para o próximo bloco. Não tem como falar em sustentabilidade e seguir pensando numa economia baseada em recursos materiais, porque são finitos. Terra, ouro, petróleo, tudo que se extrai. Então, inevitavelmente, a única maneira de pensar em sustentabilidade e futuro é a partir de uma economia baseada em recursos intangíveis, que são cultura, conhecimento e criatividade, porque são infinitos. E não só são infinitos, como são é o único tipo de atividade, as da economia criativa, né, que é essa economia baseada em intangíveis, que tem um forte impacto econômico, sim, mas vai além, porque atua nas outras dimensões que são da nossa vida e da sustentabilidade, na dimensão social, na ambiental e na cultural. Então, é com certeza a única estratégia possível de desenvolvimento do século XXI para frente. Economia criativa e os desafios do século XXI. A gente fala sobre isso daqui a pouco. Rio em Foco, aqui política e economia caminham juntas. Nós falamos até agora em setores produtivos que vêm em cadeia e ainda com o formato do século XX. Secretário, como no estado do Rio de Janeiro a gente está trabalhando para ir para o século XXI? Esse é o desafio mais fundamental de todos, né? Mas eu acho que nós temos políticas específicas hoje, né, de desenvolvimento de setores como, por exemplo, o audiovisual, né? O Rio de Janeiro se torna cada vez mais importante no audiovisual. A vinda, por exemplo, também da TV Record hoje para o Rio de Janeiro, né? O Projac da TV Globo é uma coisa espetacular, onde trabalham 5 mil pessoas. E, na verdade, quer dizer, por exemplo, né, nós acabamos de criar um fundo junto com a prefeitura para desenvolver filmes no Rio de Janeiro, né? Mas o aumento da renda, por conta da economia do século XX, certamente vai repercutir na economia do século XXI. O maior exemplo que eu te dou é Londres, né? Londres, que era uma cidade industrial, no meio do século passado, no final do século passado, foi se desindustrializando e virando um grande centro de serviços de arte, de literatura, né? Mas isso aconteceu a partir da renda gerada.
a partir da renda gerada. Então, acho que essa alavancagem ela é central. Da renda e do conhecimento. A gente falou aqui do quanto exige de Claro, inteligência no claro. petróleo, e aí a gente Claro. também... Como é que a gente aproveita essa inteligência para trazê-la e transformar, usar a criatividade também, juntar esses outros fatores que ela fala? Eu tenho uma posição um pouco mais pessimista que o secretário nesse aspecto, porque eu acho que muitos países, ou a grande maioria dos países, falharam nessa transição. Tem muita dificuldade de fazer essa transição da indústria da indústria do petróleo em particular, que gera uma renda enorme, uma renda do petróleo, quer dizer, entra muito dinheiro no país, mas tem uma dificuldade de transformar isso no desenvolvimento de outras indústrias, de outros segmentos industriais e de serviços. E eu acho que o exemplo de Londres, né, quer dizer, não é bem um contra-exemplo, porque na verdade já era um país desenvolvido antes da entrada do petróleo, né? Eu acho que o grande problema é que a indústria do petróleo, primeiro, ela é muito competitiva, quer dizer, não há melhor negócio que investir dinheiro no petróleo, então ela suga todo o recurso da economia. Segundo, ela paga os melhores salários, então os melhores recursos também vão trabalhar nessa indústria do petróleo e toda a sua cadeia produtiva. E terceiro, ela concentra muita renda, né? Então essas são características que dificultam muito essa transição. Eu sou pessimista, um pouco mais pessimista, quando eu vejo as políticas atuais, porque eu acho o seguinte: para a transição, a questão da educação é fundamental. Quer dizer, não há como fazer essa transição para a economia do conhecimento com os indicadores de educação do Brasil. E o Rio de Janeiro se insere nesse contexto. Quer dizer, não é tão... tem lugares piores que o Rio de Janeiro, mas o nível de investimento na educação no Brasil e a eficiência do gasto da educação é muito baixo. E eu acho que sem fazer uma revolução nesse aspecto, vai ser difícil fazer essa transição. E fazer essa revolução na educação significa priorizar investimento nessa área, o que é muito difícil, dada a carência dos outros setores. A crise na saúde que existe no Brasil, a questão do saneamento, a questão... Então, eu acho que essa é a grande dificuldade. Reconhecendo as dificuldades, eu queria colocar as oportunidades, né? Porque, na verdade, né, ao mesmo tempo que a gente tem essa enorme possibilidade, e aí, de novo, petróleo e siderurgia, né, a gente tem uma agenda de internacionalização da cidade do Rio de Janeiro e dos Jogos, que é absolutamente espetacular e única, e que isso propicia, né, a economia do século XXI. Né? Então eu queria olhar também pela ótica das oportunidades. Quer dizer, nós temos aí a Copa do Mundo, onde o Rio de Janeiro vai ser a final da Copa do Mundo, né, e vai ser o centro de mídia, você imagina o que é isso, né? As Olimpíadas de 2016, que é o ponto culminante dessa agenda, né? Então nós temos aqui uma oportunidade, por conta disso, de gerar agendas na área de tecnologia da informação, na área, né, da teleinformática, enfim, tem aí uma construção de uma agenda por conta dessa oportunidade. Reconhecendo a dificuldade, hein? Realmente, a educação, precisamos fazer uma revolução na educação. Porque a gente, na verdade, o que está acontecendo no estado do Rio é que essas duas agendas estão andando paralelas, né? Quer dizer, tem que haver uma junção em algum momento, e eu acho que a educação é um grande elo que vai possibilitar que a gente se mantenha, né? Que esse desenvolvimento seja sustentado e sustentável. Mas tudo isso está acontecendo ao mesmo tempo. Ao mesmo tempo, o que é ótimo, né? Certamente existe uma oportunidade aí enorme para você fazer essa junção, né? Usar a educação como a ponte entre as oportunidades de médio prazo e a sustentabilidade no longo prazo, né? Enfim, é um desafio que se coloca para os próximos governos aí fazer essa revolução. Espero que não só no nível do governo do estado, mas também do governo federal, né? A educação passe a ser uma prioridade. Porque realmente os indicadores são bastante desanimadores, né? É verdade. A educação é peça-chave na economia do século XXI e só tem que concordar. Né? A gente fala assim, ao longo dos programas sobre desenvolvimento e sempre bate na tecla da educação. Eu acho que agora, assim, tendo renda, né, tendo dinheiro para investir, eu acho que o desafio está colocado, é uma questão de fazer. Né? O Estado brasileiro como um todo vai gerar renda, né? E aí isso tem que ser aplicado em educação. Isso é uma prioridade nacional. Infelizmente, o nosso programa está chegando ao fim. Queria agradecer a presença de ambos, agradecer a você que nos acompanhou.
O Rio em Foco é o programa do Fórum Permanente de Desenvolvimento Estratégico do Estado. Para acompanhar os nossos debates, acesse a nossa página na internet ou as nossas redes sociais. Você também pode assistir esse programa no site www.rioemfoco.rj.gov.br e pelo www.tvalerj.tv. TV Alerj, o canal do povo fluminense. Até a próxima.